Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sensores e vamos falar sobre os sensores digitais. Os 4 principais sensores digitais que nós temos são o sensor magnético, o sensor indutivo, o sensor capacitivo e o sensor óptico. Os sensores eles podem ser classificados como PNP ou NPN. PNP são aqueles sensores que na sua saída vão enviar um sinal positivo. E os sensores NPN são aqueles que vão mandar na sua saída um sinal negativo. Outra classificação que nós temos para os sensores são NA e NF. NA são aqueles sensores que normalmente eles não enviam nenhum sinal na sua saída. Quando eles detectam a presença de alguma peça, fecha o seu contato e ele vai enviar um sinal na sua saída. Já os sensores NF são aqueles que normalmente já estão mandando um sinal na sua saída. Quando eles detectam a presença de alguma peça, eles vão abrir e parar de mandar um sinal. Aqui nós temos um exemplo de ligação de um sensor utilizando o software de simulação FluidSim. Todas as vezes que formos utilizar o FluidSim, nós vamos pegar o sensor, alimentar ele no positivo e no negativo, e a saída do sensor nós vamos ligar na bobina de um relé. O contato desse relé vai servir para a gente ligar a carga, como no exemplo, ou fazermos a lógica, se esse for o caso. Os sensores indutivos. Os sensores indutivos são aqueles que detectam a presença de materiais metálicos. Eles vão detectar a peça a partir do momento em que detectam a alteração do seu campo magnético. Portanto, para alterar esse campo magnético, eu preciso ter alguma peça metálica. Peças de plástico, vidro e outros materiais não metálicos não são detectados por esse sensor. Os sensores capacitivos detectam praticamente todos os tipos de peça. Eles funcionam através da alteração da sua capacitância. Quando nós aproximamos alguma peça desse sensor, nós estaremos alterando o valor da sua capacitância e assim esse sensor detectará a presença de peça. Os sensores magnéticos. Os sensores magnéticos são utilizados no nosso exemplo da eletropneumática para substituir os fins de curso. Assim sendo, alguns pistões, autuadores ou cilindros, eles possuem um ímã e esse ímã ativa esse sensor magnético, possibilitando que a gente detecte a posição do autuador recuado ou avançado. Funcionamento similar ao apresentado nos portões automatizados, para detectar o final de curso. Com relação aos sensores ópticos, nós temos 3 classificações: reflexão difusa, retroreflexão ou barreira de luz. E temos um meio de transmissão possível, que é a fibra óptica. Reflexão difusa. Nós temos o emissor e o receptor num mesmo corpo. Quando alimentado, esse sensor emite um sinal. Quando nós colocamos alguma peça, algum objeto na frente desse sensor, ele reflete a luz emitida pelo sensor e aí esse sensor detectará a presença do objeto. Retroreflexão. Diferentemente do outro, esse sensor, apesar de possuir emissor e receptor no próprio corpo, como o anterior, ele possui um espelho que estará refletindo esse sinal. Quando a gente colocar algum objeto, esse sinal deixará de ser repetido e aí o sensor detectará a falta desse sinal, concluindo assim que há alguma peça. Lembrando que nós utilizamos esses sensores
para quase todos os tipos de peça. Porém, há uma diferença quando nós utilizamos algum objeto de cor escura, principalmente a cor preta. Nos princípios da ótica, o preto representa a ausência de luz. Assim sendo, o preto, os objetos de cor preta, irão absorver essa luz, não funcionando, portanto, no que nós vimos anteriormente, porém, sendo possível de ser utilizado nesse tipo de sensor óptico. Esse é o mais comum. Exemplo clássico que nós temos, porta de elevadores. Nós temos o emissor de um lado e o receptor do outro. Sempre que o receptor estiver recebendo o sinal enviado pelo emissor, significa que não tem nenhum objeto cortando essa emissão. A partir do momento em que nós colocamos algum objeto interrompendo esse sinal, o receptor deixa de receber o sinal emitido pelo emissor, detectando assim a presença de peça. Para finalizar, nós temos a fibra ótica. A fibra ótica ela tem como função levar a luz emitida por um sensor até um ponto onde não seja possível, principalmente por questão de espaço, levar esse sensor fisicamente até lá. Ao mesmo tempo que ela serve também para receber essa luz de volta e levar até o sensor que irá interpretar esse sinal, abrindo ou fechando um contato, dependendo do tipo do sensor. Maiores detalhes sobre a aplicação dos sensores no software de simulação FluidSim da Festo, vejam na aula específica desse tema no nosso canal. Obrigado e até lá!